Oi pessoal, aqui é o professor Fernando. Então nessa videoaula a gente vai aprender sobre diagrama de classe. A gente vai ver os principais elementos de uma forma geral de diagrama de classe, vai tratar cada um deles, eu vou apresentar como cada um funciona e ao final a gente vai realizar um exercício montando um diagrama de classe para um problema. Então o diagrama de classe é um gráfico de elementos conectados através de vários relacionamentos estáticos. Um diagrama de classe pode conter classes, interfaces, pacotes, relacionamentos, instâncias. Então a gente sempre vai ter as classes e a gente vai ter as relações entre elas. Então como é que a gente vai fazer as relações, que tipo de relação a gente vai fazer, tudo isso a gente vai ver nesta aula. Então aqui os componentes básicos de um diagrama de classe. É isso que a gente vai ver nessa aula. Então a gente tem classes, a gente tem as classes associativas que a gente vai ver as associações, como é que a gente faz, a gente vai ver a agregação, a gente vai ver a composição, a gente vai ver heranças entre superclasses, a gente vai ver notas. Então tudo isso a gente vai ver, essa aqui é uma visão geral e a gente vai vendo ponto por ponto como montar um diagrama ao final dessa aula. Então, uma classe ela é representada através de uma caixa, então a gente pode ter no máximo 3 divisórios, que a gente chama nessa nossa caixa. Então primeiramente é o nome da classe, então o nome a gente sempre mantém um padrão, ou bota tudo maiúsculo, tudo minúsculo, ou sem espaço, então é importante que a gente sempre tenha um padrão. A gente tem os atributos, que é a segunda caixinha, então a gente pode colocar os atributos, e a gente tem os métodos. Então é importante que sempre que vocês vão colocar o nome de uma classe, o nome de um atributo, o nome de uma operação, vocês coloquem exatamente o que é aquela classe, o que aquele atributo representa. Então não vou colocar, por exemplo, o nome da classe A, depois vocês não vão saber o que é, então coloca pessoa ou coloca funcionário, por exemplo. Então, sempre um nome representativo para a classe. É comum vocês encontrarem talvez só assim, ou só com os atributos, só com as operações, então tem várias formas de apresentar os diagramas de classe. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma classe com os detalhes suprimidos, né? Aqui a gente tem um nível um pouquinho maior de detalhes, que a gente tem qual que são os atributos, e aqui a gente tem um nível de implementação. Então, nível de implementação a gente já tem os atributos, qual que vai ser a configuração deles, a gente já tem os nossos métodos, então essa aqui já é uma classe completa para apresentar. Então, os atributos eles representam uma propriedade daquele objeto. Então, cada instância que vai gerar daquela classe, ela vai possuir um valor diferente. Então, por exemplo, a pessoa. Então, cada pessoa vai ter um valor diferente para aqueles atributos. Então, os nomes devem ser únicos. Por exemplo, só pode ter, por exemplo, um cadastro de um funcionário. Idade, por exemplo, não pode ter 2 atributos com o mesmo nome, então a idade, depois nome, CPF, então assim por diante. Então a gente pode colocar o nome do nosso atributo, o tipo dele, a gente pode colocar um valor inicial e assim por diante. Então a gente também vai ter que definir a visibilidade de um atributo. O que é isso? É para quem aquele atributo vai ter acesso. Então se a gente tiver um maisinho na frente, vocês lembram do outro exemplo, se a gente voltar aqui, ó, o atributo mais quer dizer que ele é público, então todas as classes têm acesso a ele, todas as classes podem ver e podem buscar por essa informação. O atributo protegido, somente as classes derivadas, então já não são todas as classes, e o privado, somente aquela classe tem acesso, nem as derivadas e nem outra do nosso diagrama. Então, por exemplo, aqui a gente tem título, a gente tem editora que são públicos, qualquer um pode acessar. Ano de publicação e edição, somente essa classe aqui pode acessar, ou seja, somente esses atributos aqui vão poder acessar. E a gente tem língua, que também é público, qualquer um pode acessar. Então, quando vocês verem esses mais, menos e aquelas cerquilhas aqui na frente, que representa qual é a visibilidade deles. Então isso é bem importante para uma classe de desenvolvimento. E aí a gente tem associações entre as classes. Então a gente montou uma classe, agora a gente precisa associar ela a outra classe. Então a gente tem as associações normais, que ela o mais simples que existe entre associações, então é só uma conexão entre duas classes. Aí a gente pode representar por uma linha sólida,
pode ter nome, pode ter, que normalmente é um verbo. Então a gente tem, por exemplo, um livro e um editor. A gente tem um risco que quer dizer que é uma, uma associação normal. Então aqui a gente já tem um nome para a associação, pertence, que é um verbo. Então o livro pertence à editora. Então, por exemplo, aqui, empregado e diretor. Então a gente já tem o nome da associação, trabalha para, a gente tem a direção de leitura. Então, pensam sempre, empregado trabalha para diretor. Então, essa é a direção da leitura. E a gente tem os papéis, que são funcionários e chefe, por exemplo. Então, essa é uma associações normais. A gente tem associações ternárias. O que são isso? É quando 3 classes estão associadas. Então, a gente tem um professor que leciona, ele possui uma turma e ele utiliza uma sala de aula. Então, é uma relação dos 3. Então, a turma vai ir para a sala de aula, o professor vai para a sala de aula. Então é uma associação ternária. Isso também é comum que se aconteça. E aí a gente tem uma coisa chamada multiplicidade. Então a multiplicidade ela especifica quantos objetos de uma classe relacionam-se com um único objeto da outra classe. Então isso é bem importante, principalmente na hora do desenvolvimento, na hora de mostrar, de apresentar o diagrama, de construir ele, colocar a multiplicidade, que a gente vai ver daqui para frente. Então, por exemplo, aqui a gente tem multiplicidade 1 e somente 1, então, ou seja, a gente faz a associação, aqui tem uma associação, número 1. 0 ou mais, ou seja, pode ter 0 associação ou mais, 1 ou mais, então a gente exige que tenha uma, 0 ou 1, mas a gente pode ter, por exemplo, 1 ou 6, 7 ou 15, então a gente pode ter diferentes associações. Por exemplo, uma turma só pode ter 7 ou 10 alunos, 7 até 10 alunos, então a gente tem 7, 10. Então aqui a gente vai ver alguns exemplos. Então, uma pessoa possui 0 ou 1 CPF. Então, vamos supor que uma criança recém-nascida que não tenha CPF. Então, uma pessoa possui 0 ou 1. Então, sempre o valor vai estar representando a sua classe e a multiplicidade, por outro lado, está representando a outra classe. Então, cliente 1 possui 0 ou asterisco conta. Por que isso? Porque um cliente pode ter 20 contas, 30 contas. Como não pode ter nenhuma? Então, um cliente possui 0, ou seja, não possui, ou possui N contas. E aí aqui a gente tem um outro exemplo, assim, 0 ou muitos, trabalha para 0 ou muitos. Então, nesse caso, um profissional pode trabalhar em 0 ou muitos projetos, ou seja, eu sou um profissional que trabalha em 5 projetos, ou sou um profissional que trabalha em nenhum. E um projeto pode ter 0 ou nenhum profissional trabalhando. Então isso é comum que essa associação seja tanto para cá quanto para cá, né? Aqui a gente acabou vendo somente, os exemplos de um aqui, mas aqui também pode ter 0 ou muitos, né? Então imagine que um profissional trabalha em 5 a 7 projetos, então 5.7. Então, a associação também esse relacionamento também pode ter aqui. A gente tem uma classe associativa, que a gente também vai ver, principalmente no nosso exemplo, que é uma classe com a associação das propriedades da classe. Então, esse tipo de classe surge quando 2 ou mais classes estão associadas, é necessário manter informações sobre elas. Imagine um caso onde tenha, aqui a gente tem um trabalho que é entre pessoa e empresa, mas pense pessoa e empresa, e a gente tem aqui ponto, que é o ponto de chegada, de saída. Então, toda vez que a pessoa está relacionada à empresa, toda vez que ela chega, o ponto dela é batido. Então, aqui a gente teria uma classe chamada ponto, onde é horário de entrada e horário de saída, por exemplo. Então, isso são classes associativas. Além das associações que a gente já viu, a gente tem agregações. Então, a agregação é um objeto que está contido dentro do outro. Então, um objeto só existe um objeto está contido sempre dentro do outro. Então, por exemplo, um carrinho de compras que tem itens, que é de produtos. Então, esse aqui, produtos, é dessa classe. Então, o produtos ele está dentro de carrinhos. Então, quando você vai fazer uma compra na internet, o teu carrinho existe, os teus produtos estão agregando dentro dele. Imagina num carrinho de compra, ou no mercado, onde você está com o seu carrinho, você vai agregando produtos dentro dele. Então pensa sempre que vocês estão agregando coisas dentro. Então essa é a agregação. Então aqui a gente tem um pedido, um item, e como é que a gente desenha a agregação? Que é com um losango aberto aqui. Então, sempre um losango aberto. Então,
Um pedido pode estar em um ou N itens, por exemplo. Pode conter um ou N itens. Então, sempre para a nossa classe que está sendo agregada. Então, pode ter vários itens aqui dentro de pedido. Então, é importante ter esse cuidado aqui. E aí a gente tem a composição. Na composição, o objeto ele é responsável por criar ou destruir as outras partes. Então, um objeto à parte ele não pode se associar a mais de um objeto pai. Então, por exemplo, uma empresa ela pode criar um departamento e pode destruir um departamento. Então, hoje eu tenho um departamento de programação, por exemplo, amanhã eu já não tenho. Então, eu posso destruir esse departamento. Posso ter um escritório, posso destruir o escritório. Então, a composição, a classe que vai ser criada ou destruída pela classe pai. Então, pelo objeto pai. Então, isso é bem importante de vocês lembrarem. E também aqui vai ser representado por um losango, porém um losango fechado. Então, quer dizer que é uma composição. Aí a gente tem a generalização, que vocês conhecem, que é ou herança. Então, que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, o veículo. Veículo tem os atributos, por exemplo, de ar-condicionado e banco, por exemplo, quantos bancos tem. Então, veículo terrestre e aéreo, os dois possuem isso. Claro que esse aqui possui rodas e volante, por exemplo, aqui seja outro tipo de volante. Então, aqui tem atributos que são comuns entre os dois, então os dois herdam de veículo. Então, aqui a gente tem uma herança para veículo. Então, aqui a gente pode colocar com setas separadas, a gente pode representar nos nossos diagramas, ou com setas agrupadas aqui. Qualquer um dos dois está certo. E aí, mas que software que eu utilizo para construir meus diagramas de classe? Então, eu coloquei 3 softwares aqui. Contudo, vocês podem buscar um software que você se adapte melhor. Então, isso vai ficar a cargo de vocês. Então, tem o StarML, o Asta, o Diagram Editor. Tem o software online. Então, eu gosto de utilizar o Draw.io, mesmo que ele tem algumas limitações, mas tu consegue realizar as atividades quando, por exemplo, tu está no outro computador e não consegue instalar. Então, nesses casos eu gosto de usar o Draw.io, que tu não precisa criar conta e nem nada. Os outros tu precisa criar conta, esse Plant.uml você meio que programa o teu diagrama. Então são softwares que são disponíveis. Então, pessoal, para complementar todo o conteúdo que a gente viu nesse vídeo, vamos fazer um exercício junto. Vamos construir um diagrama de classe a partir de um texto desse enunciado. Então, um berçário deseja controlar suas tarefas. Para isso, deseja manter o cadastro para os bebês, constando nome, médico que fez o seu parto, sua mãe e data de nascimento. Para os médicos é necessário saber o nome, a data de nascimento, CRM, endereço e telefone celular. Para as mães dos bebês é necessário manter informações como nome, data de nascimento, sobrenome, endereço e telefone. Então aqui, até o ponto, a gente já tem várias informações de classes e atributos que que esse sistema vai conter. Então, ainda é necessário manter um controle dos medicamentos ingeridos pelo bebê no berçário. Então aqui a gente já tem mais uma classe, a gente vai ter que ter uma classe de medicamentos. Sobre os medicamentos é necessário manter descrição, quantidade em estoque e unidade de medida, mais os atributos para nossa classe de medicamentos. Um bebê pode conter vários medicamentos, assim como um medicamento pode ser dado para vários bebês. Então, aqui a gente já tem a multiplicidade mostrando bem claro aqui. Quando um bebê toma um medicamento, ainda é importante saber a quantidade, o dia e a hora do medicamento. Então, a gente tem uma classe associativa aqui também, né? Então, o que eu gosto de fazer quando eu tenho um texto? Eu gosto de sublinhar onde tem minhas classes. Então, aqui eu identifiquei 5 classes: bebês, médicos, mães dos bebês, medicamento e medicação, e deixar em negrito meus atributos. Para construir esse nosso diagrama de classe, eu vou utilizar o Draw.io. Então, se você acessar Draw.io, app.diagrams.net, você vai cair nessa interface aqui. Aqui embaixo tem uma abinha chamada UML. Se a gente vier aqui, ó, aqui é um diagrama de classes. Ó. Então vamos começar pela primeira classe. A primeira classe é bebês. Então vou botar aqui bebê. Então qual que vai ser os atributos? Os médicos a gente não tem nesse nosso enunciado, então somente os atributos. Nome, médico que fez o parto. Então aqui, nome, vai ser uma string.
médico vai ser uma outra classe, então a gente vai ter um relacionamento, assim como o médico e sua mãe vão ser outra classe, e data de nascimento. Data nascimento. Também vai ser uma string. Agora vamos fazer a do médico, que é a próxima aqui. Médicos. Então, nome, data de nascimento, CRM, endereço e telefone celular. Então, a gente já tem nome, data de nascimento, vamos botar aqui para médico, nome, data de nascimento, o CRM, que seja um int. O CRM a gente pode deixar como um atributo privado, somente para essa classe aqui ter acesso. O endereço pode ser público, endereço, string. Eu vou colocar tudo sem acento, sem nada, onde vai ficar mais representativo. E telefone. Telefone eu vou deixar um inteiro. E vamos fazer a nossa relação. Então, eu vou pegar aqui em cima, no geral. Então, vou fazer nossa relação entre as duas classes. Vou colocar isso aqui mais para baixo. Então, qual que vai ser a nossa relação? Pensem que vai ter médicos cadastrados e bebês. Quantos médicos fazem parte de um bebê? Você tem que pensar. Um bebê ele vai ser feito parto por quantos médicos? Vamos levar em consideração que só seja um. Então aqui a multiplicidade vai ser 1. E quantos bebês o médico pode estar relacionado? Então quantos partos ele pode fazer? Pode fazer desde 0 até N, né? Então o médico pode ser cadastrado, pode não ter feito parto de nenhum dos bebês. Mas o médico pode ser cadastrado e pode ter feito parto de 20 bebês, por exemplo. Então 1 e 0 asterisco. Agora vamos fazer a classe da mãe. Vamos colocar aqui para o outro lado. Mãe. Então tem nome, data de nascimento, acho que o CRM não vai ter. Vamos aqui ver. Nome, data de nascimento, sobrenome, endereço e telefone. Então nome, data de sobrenome, data de nascimento, endereço e telefone. Então vamos lá, vamos fazer novamente a nossa relação. Então aqui é a mesma coisa. Se a gente pensar, quantas mães um bebê tem? Somente uma, né? Então o bebê só vai ter uma mãe. Agora, quantos bebês uma mãe pode ter? Pode ter 0 até N. Então uma mãe pode ser cadastrada e não ter nenhum bebê, como ela pode ter 5, 6 bebês cadastrados. Então aqui a gente já tem uma relação, duas multiplicidades diferentes, entre mãe, médico e bebê. Aí vamos lá. Continuando aqui, ainda é necessário manter um controle de medicamentos ingeridos pelo bebê no berçário. Sobre os medicamentos é necessário manter descrição, quantidade em estoque e unidade de medida. Então, vamos pegar aqui, vamos criar aqui embaixo, porque ela vai estar relacionada ao bebê, né? Chamado medicamento. Então, nome, botar descrição, quantidade em estoque, QTD estoque. O QTD estoque eu vou colocar como float, porque ele pode ser um número quebrado, talvez a gente tenha uma caixa que tenha 5 comprimidos e a gente dá meio comprimido, então por isso eu vou colocar float, porque a gente não sabe exatamente como é que é essa composição. E unidade de medida. Que também vai ser float. Porque pode ser que, por exemplo, seja algum xarope que tenha que tomar algumas gotas, então vamos deixar tudo float para ficar mais fácil. Então vamos relacionar então o bebê com o medicamento. Então a gente está relacionando. Agora qual que vai ser a multiplicidade? Então, pensam que um bebê ele pode tomar 0 ou nenhum medicamento, né? Então 0 e nenhum medicamento. Então essa aqui é a multiplicidade. Agora tu imagina um medicamento que ele está disponível no berçário, porém nenhum bebê está tomando. Pode acontecer isso, pode acontecer de nenhum bebê está tomando, então ele também é de 0 a N bebês. O medicamento pode estar sendo usado por um bebê, por 10 bebês ao mesmo tempo, e de repente todos estão bem e ele não é utilizado por nenhum. Então aqui a gente já tem todo nosso diagrama de classe. E
Aqui embaixo ainda tem um bebê pode tomar vários medicamentos, assim como o medicamento pode ser dado para vários bebês. Quando um bebê toma uma medicação, ainda é importante saber a quantidade, o dia e a hora do medicamento. Então, vamos fazer uma classe chamada medicação. Por quê? Porque essa aqui é uma classe associativa. Lembra que a gente viu que uma classe pode estar relacionada quando outras duas, a gente deu até o exemplo de folha ponto ou algo assim. Então vamos relacionar ela aqui, nessa relação aqui. Então aqui vai ser medicação. O que ele pede? Quantidade, o dia e a hora do medicamento. Então, botar um QTD, também vai ser um float. Botar a data como uma string. E vou colocar a hora como uma string também. String. E é isso. Esse aqui é o nosso diagrama do nosso problema. Está resolvido, a gente tem todas as ligações com multiplicidade, classe associativa e tudo mais. Então tá, pessoal, qualquer dúvida entre à disposição e até breve.